A universidade, tal como ela é entendida na modernidade, ou seja, depois da Revolução Francesa, é criada no Brasil em 1934. É a universidade hoje, a Universidade do Estado de São Paulo, é a USP. É como universidade a USP. Universidade. Não são cursos superiores. Atenção. E por que começa em São Paulo? Está aí explicitada na criação da primeira universidade brasileira digna desse nome uma marca histórica que existia antes nos cursos superiores brasileiros e que vai determinar muito da universidade brasileira, essa na qual vocês estão. É a marca do elitismo. É a tara, porque isso é uma tara. É a tara do elitismo. Quem banca a fundação da Universidade de São Paulo? Os derrotados de 32. Vamos lembrar e desmistificar um pouco o que vocês sabem, ou melhor, não sabem de história. Faz-se no Brasil um processo revolucionário em 1930. É a chamada Revolução de 30. Para as estruturas brasileiras da época, aquilo foi um processo revolucionário. Não foi um processo revolucionário democrático, popular, proletário. Mas mudou profundamente, não o estatuto da propriedade no Brasil. Uma revolução se define pela mudança ou não do estatuto de propriedade. A Revolução de 30 não se caracterizou por isso. Mas ela alterou profundamente a realidade sociopolítica desse país. No processo da Revolução de 30, dadas as transformações que estavam em curso na sociedade brasileira, as frações dominantes neste país entenderam que ou elas mudavam de direção. O segmento agroexportador, fundamentalmente vinculado ao café, que já sofreu um baque com o crash da Bolsa de Valores de Nova York um ano antes, ele foi derrotado. Estes derrotados em 30, tentaram uma reação militar ao governo provisório, ao governo chefiado por Vargas. Essa reação era reação no sentido duplo. Imediatamente físico, mobilizaram tropas, mas imediatamente político. Tratava-se de reverter as transformações que estavam em curso. A esse movimento, que Getúlio derrotou facilmente em 3 meses, a oligarquia derrotada auto-intitulou de Revolução Constitucionalista, que teve por centro São Paulo e que Getúlio resolveu em 3 meses. Todo ano, a 9 de julho, isso é uma avenida de São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe, 9 de julho, o dia em que o governo do Estado faz homenagens aos heróis de 32. É feriado agora. Mas não é agora, não, já tem uma história. Impressionante. Isso é um movimento reacionário, restaurador. Seus líderes foram presos e exilados por curtíssimo tempo, porque Getúlio conciliou com essa gente toda. Mas essa gente aprendeu em 32
nós não chegamos lá na base do porrete. Nós vamos chegar lá conquistando uma hegemonia intelectual e cultural. Escuta, eles não trabalhavam com as categorias do Gramsci, não, viu? Nem revolução pelo ódio, nem hegemonia. Mas tinha o faro fino para isso. Não desprezem a experiência das oligarquias brasileiras, as antigas e as novas. Não as subestimem. Elas são muito competentes. Nós estamos assistindo agora um processo desse gênero no país. Mas eu chego lá. O que essa gente faz? Aliás, quem é essa gente? É a oligarquia paulista, dirigida por um intelectual coletivo. Olha de novo o Gramsci aí. Escuta, eles não sabiam disso. O intelectual coletivo foi um jornal. O jornal do Estado de São Paulo. Atenção, que antes de 30 chamava-se a província de São Paulo, e depois passou a chamar-se o Estado de São Paulo. É o que está aí, é o Estadão, nas mãos da mesma família, a família Mesquita. Eles promovem a criação de uma universidade. Não vamos tentar ganhar o poder pela coerção. Nós vamos ganhar pela hegemonia. E assim surge, em 1934, 35, a USP. Todo mundo adora a USP aqui. Isso é legal, né? Oh, maravilha! A USP foi o instrumento da oligarquia derrotada para construir uma hegemonia política nesse país. E o fez. Eu quero só chamar a atenção para o papel do grande partido de oposição a Getúlio na época. Não era um partido político. Era o que hoje a gente chama de mídia. Era um jornal. Quero lembrar que esse jornal vai ter um papel essencial em 1964 e está tendo um papel essencial atualmente nos processos que nós estamos vivendo. A USP surge como a expressão do elitismo cultural. Ela surge como instituição pública. Atenção! Laica! Qualquer um pode estudar na USP. As aulas eram dadas em francês. Porque a maioria dos professores, originalmente, era de franceses. Se explica, não havia corpo docente aqui. E vieram excelentes professores, diga-se passagem. Excelentes professores. Imaginem vocês vêm aqui agora, né, para assistir uma aula minha em francês. Quantos estariam aqui? Ou em inglês? Olha como isso é democrático. A porta está aberta. Por que eu estou puxando aqui a origem da USP? Porque mostra uma característica que já vinha dos cursos superiores de antes e que vai se reproduzir na universidade que vem depois. O seu profundo elitismo. É um elitismo no processo de ingresso. Como é que você entra na universidade? E olha que está mudando nos últimos 10 anos. Né? Até 10 anos atrás era através do exame vestibular. Como vocês sabem, eu sou um homem já entrado nos anos, não é? Não sou jovenzinho. Desde os anos 80, eu dou cursos aqui pela América Latina. Vocês têm aqui nessa casa professores argentinos e uruguaios.
professora Gabriela, que estava lá fora, é Uruguai. Como é que é? A Argentina que está trabalhando conosco. Silvina é argentina. Conversem com elas. Eu tinha a maior dificuldade em Montevidéu ou em Buenos Aires para explicar para os estudantes de lá que aqui, no meu país, o fulano tinha que prestar um exame para entrar na universidade. Mas como? Como? Não é possível. É possível. A universidade oferece vagas limitadas. Porque até 10 anos atrás, o jovem argentino, que concluía o equivalente ao nosso ensino médio, se matriculava no curso que queria na universidade. Vamos lá ver como é que é isso hoje. O Grande Rio, Mancha Urbana do Rio de Janeiro, tem cerca de 100 milhões de habitantes. Quantos estudantes universitários, levando em conta essa enorme quantidade de uma esquina? Vocês sabem o que é uma esquina, né? É a Universidade da Esquina. Levando em conta a uma esquina, quantos estudantes universitários nós temos no Rio de Janeiro? Eu não tenho dados precisos quanto a isso hoje. Quero me ater aos estudantes da rede universitária pública no Rio de Janeiro. Aqui, na mancha urbana do Rio de Janeiro, eu tenho a UFRJ, a Federal Fluminense, a universidade aqui do lado, a Unirio, a UERJ e a Federal Rural. Estou esquecendo de alguma? Não, né? São 5. Quantos estudantes universitários estão matriculados nestas... A UESO, perfeito. E a UERN, também, no Norte Fluminense, do Sistema de Estado. Tudo bem. Quantos estudantes estão vinculados a elas? 700 mil? Muito bem. Agora eu vou olhar para Buenos Aires, para a mancha urbana de Buenos Aires, que é maior que a mancha urbana do Rio de Janeiro. Né? Conurbano, como eles dizem, tem cerca de 9 milhões de... Uma única universidade, só uma, a UBA, existem outras públicas, só uma, a UBA, tem 280 mil estudantes. É isso que vocês ouviram. Eu não quero falar aqui na UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México, que entrou numa greve há 5 anos atrás, e ela envolvia, claro, ela tem outros campi, ela envolvia 2.800.000 estudantes. Isso horroriza você, né? Como? É que vocês estão acostumados com aquela universidade que começou lá em São Paulo e que não pode ser aberta, ela é uma universidade para pouca gente. A qualidade do ensino está na pouca gente. Olha a tara elitista. Isso é uma tara. Essa universidade não foi construída, não é essa aqui não, viu gente? A Universidade Brasileira não foi construída para atender a demanda por educação das massas populares. Não foi e não é. Ela foi para substituir Coimbra na formação de advogado para gerir o Estado, lá com a criação dos cursos jurídicos em 24 e 25. Ela foi projetada para resolver o problema de quem podia pagar pela medicina aqui na corte nos anos 50. Cursos minerais na segunda metade do século XIX no estado de Minas. Esta universidade
jamais foi objeto, jamais. Eu estou falando isso em junho de 2015. Eu sou muito responsável no que digo. Jamais foi objeto de democratização do ponto de vista do acesso. Quando, atenção, isso será o segundo tópico da minha intervenção, quando lutas sociais pressionaram para a sua permeabilidade, a escolha foi pela massificação do ensino superior, não pela sua democratização. O acesso foi massificado. Isso é notório com a reforma universitária de 1968, operada pela ditadura, com as transformações na universidade nos anos 80, em função da derrota da ditadura. E recentemente, a primeira passagem da primeira para a segunda década deste novo século, um outro processo de massificação, que atendeu num primeiro momento com o rótulo de ProUni e depois, num segundo momento, para as instituições do Estado, o REUNI. Se vocês quiserem forçar a mão, eu diria, do ponto de vista do ingresso, houve e está em curso um processo de democratização. Mas esse processo é abortado, atenção, ele é abortado, porque não se segue a ele nenhuma consequência democrática. O que eu chamo de consequência democrática? Eu encontro formas de ampliar o acesso, enquanto ingresso, à universidade pública.